Boa noite, pessoal que está aí. Boa noite para vocês que estão aqui. Eu sou o Flávio Toledo, a gente vai trabalhar administração pública para o TRT. Fechado? Tranquilo? Já fizemos a correção dos exercícios que a gente vai poder, marcamos aí direitinho o que vai trabalhar e o que não vai nessa aula de hoje. Vou começar a falar com vocês sobre o processo administrativo. Primeiro, a tua banca, a OCP, ela é uma banca fácil ou difícil dentro da administração? Essa é a primeira pergunta que os alunos fazem. Flávio, qual é o perfil da banca AOCP trabalhando dentro disso aqui, ó? Administração, TRT, RJ. Ela é chatinha com administração. Ela não é uma das bancas mais fáceis com administração, não. Ela é uma banca chatinha que entra muito no detalhe de alguns aspectos e costuma cobrar algumas coisas que outras bancas não cobram. Só que ela tem características próprias, então dá para você conseguir mapear um pouco ela. A gente vai começar a falar sobre o que é um processo administrativo. E eu vou te falar do autor, das principais teorias e as características que existem. A forma como esse processo ocorre para que você possa medir cada item. Por exemplo, caiu na tua prova lá a questão: processo administrativo. Primeira coisa que você tem que saber é que isso aqui não tem nada a ver com direito administrativo. Aquilo do processo administrativo lá é uma coisa, aqui é processo administrativo da administração. Então não tem nada a ver com o que ocorre no direito administrativo. Aqui, ó, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: a palavra processo, que aqui está, independente se ela vai vir administrativo ou não, independente se ela vem com a palavra administrativo ou não, não importa. Todo processo ele vai ser composto de um conjunto que vai ser representado por entrada, processamento e saída. Todo processo é isso: entrada, processamento e saída. Isso independente se é administrativo ou não. É uma sequência de processo. A entrada eu vou chamar de input. A saída são os outputs. E quando falar de processamento, o que você vai pensar nisso aqui? Vou falar de process, aqui, ó. Então, se aparecer no português ou no inglês, tranquilo. Isso é uma sequência lógica de processo. Flávio, tem que ser nessa ordem? Tem que ser nessa ordem. Posso alterar a ordem? Não, não pode alterar a ordem. Por que a ordem não pode ser alterada? Imagina só, você vai fazer uma pizza, certo? Para fazer uma pizza é um processo? É. O que eu preciso ter para pensar em fazer uma pizza? O que eu tenho que ter em casa? Ingredientes. Os ingredientes são as nossas entradas. A pizza pronta seria a saída. Eu posso alterar a ordem do processo? Não. Porque se eu colocar a saída primeiro, como é que vai ter a saída se não tem nem ingrediente? Não tem sentido. Aqui seriam os ingredientes básicos. Aqui seria quando você monta a pizza e leva ao forno. E aqui é quando ela está pronta. Não pode alterar a ordem de jeito nenhum, porque é uma ordem lógica de trabalho. Se alterar, como é que eu preparo primeiro se eu não tenho insumo básico? Não vai adiantar. Agora, como é que eu pensaria nisso juntando a palavra processo com a palavra administrativo? Eu vou manter a mesma estrutura. A diferença é o que eu vou considerar. Agora, eu não considero mais a história da pizza. Agora eu já falo que na entrada, eu vou ter dentro da entrada alguns tipos de recursos. E na saída, o que eu vou produzir de saída? Resultado, desempenho, objetivo, metas. Quando eu falo que a entrada é composta de recursos, esses recursos podem ser de diversas maneiras. Eu costumo gravar os recursos como HTMF. Eu não boto HTML como na informática, eu boto HTMF, que são recursos humanos, tecnológicos, materiais e financeiros. Aí são os... Flávio, mas só tem isso de recurso? Não, poderiam ser outros. Mas fica mais normal, é você trabalhar com pessoas, com tecnologia, com máquinas e equipamentos e com dinheiro, capital. Então são esses quatro aqui: recursos humanos,
tecnológicos, materiais e financeiros. Aí sim você está trabalhando com base no processo administrativo. Aqui eu já posso falar, já não é mais só o processo. Eu já pago o que eu envolvi e deixo como processo administrativo. Aí ficou legal. Só que ainda não está completo. Você já sabe o que é necessário para iniciar um processo administrativo, que é toda empresa que tem um processo administrativo, ela tem que ter pessoas, não tem? Tem que ter alguma tecnologia? Tem que ter máquinas, equipamentos, móveis e imóveis, são os materiais. E também tem que ter o quê? Dinheiro. Se não tiver dinheiro, não faz mais nada. E o que eu vou entregar? Resultado, desempenho, objetivos e metas. Mas o que eu vou processar? Como é que vai ocorrer esse processamento? O processamento ele ocorre aqui, ó. Aqui eu vou ter planejamento, direção aqui embaixo, controle e organização. Aí o ciclo fica assim, ó. Presta atenção nas setinhas, que aí você já vai entender como é que vai funcionar. O que eu vou processar? O planejamento, a organização, a direção e o controle. Quando eu falo disso, eu falo que o processo administrativo é composto pelo conjunto de funções administrativas realizado numa sequência lógica de maneira ou de modo interdependente, dependente e interrelacionada para produzir um produto ou serviço para um grupo de clientes. Aí aqui eu destaco o termo funções administrativas e coloco aqui, ó. As funções administrativas são PODC. PODC. É o famoso pode ser. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Copiei para a gente poder falar disso. E aí, copiaram? Foi? Beleza? Adianta aí a galera que ainda não copiou para a gente estar juntinho e poder falar disso aí. Copiar um pouquinho já. Turma de você está começando agora ou tem um tempinho já? Agora? Começou quando? Segunda? Pô, tem pouco tempo então, hein? Tem pouquinho tempo. Tiveram aula de quê? Ah, não cai não, não é importante, mas o quê? Só direito civil? Ah, então agora começou a matéria importante. Agora começou o diferencial, pô. Ah, mas eu tô brincando, mas a administração tem sido diferencial nos concursos. A galera que está fazendo tem visto que a maioria se dá mal na administração. E muita gente vai muito bem no direito. E a administração, a galera geralmente tem aquela barreira de, putz, não vou estudar essa merda, pra que isso? Mas geralmente cai e tem derrubado a galera. É isso que tira a vaga. Eu brinco, com o maior respeito, é claro, com os colegas, mas eu falo assim, administrativo e constitucional, para o concurseiro, essas duas, já é commodity. É como arroz e feijão. Sabe, todo mundo já provou alguma coisa, já comeu alguma vez na vida. O direito, para quem já estuda para concurso administrativo, constitucional e português, já é o quê? Normal. Para quem estuda, já é normal. Tem no edital, beleza, estou estudando, só de repente cai um ponto, outro que ele não viu, mas já é normal. Os que mais tiram vaga são o português e a matemática, mas não específicas. A administração tem tirado muito. No TRE tirou muita gente de administração. Até porque a banca fez uma cobrança um pouco desnecessária, com 4 questões, inclusive, estavam fora do edital e mesmo assim não anulou. Acontece esse tipo de coisa. Vamos lá. Se eu falo de processo administrativo, eu falo de um conjunto de entrada, processamento e saída. Falou nisso, eu tenho que saber que, olha, você está vendo as setinhas? Eu vou planejar, organizar, dirigir e controlar, certo? Porém, você percebe que eu posso falar diretamente com o controle? Eu sendo planejamento? Sim. Isso quer dizer o quê? Que existe uma ordem lógica, um ciclo, mas também quer dizer que nessa ordem lógica não quer dizer que eles não falem
diretamente uma com a outra. Na prática, eles vão se falar simultaneamente. O cara do planejamento, ele pode falar tanto com controle como com organização e com direção ao mesmo tempo. Aí a banca faz algumas afirmações. Ela fala que o processo administrativo, possui algumas características. Ela fala que ele é iterativo, ela fala que ele é interativo, sistêmico e que ele é cíclico. E tá tudo certo. Flávio, o que é iterar? Repetir. O iterativo é de estar repetindo. Ele é repetitivo, Flávio? É. Ele é iterativo? É. Ele é interativo? É. É sistêmico? Sim. É cíclico? É. Ele é sistêmico por quê? Porque, tá vendo? Isso aqui funciona como um sistema. Ele é cíclico aqui? É. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, ele ao mesmo tempo, elas se entrelaçam entre elas? Interação. Ele é interativo. E ele é iterativo no sentido de repetir? Sim, sempre vai ser dessa mesma maneira. Vai ser repetitivo. Foi? São características que a banca pode colocar. Então, se colocar iterativo ou interativo, está tudo certo, não precisa considerar como errado. O processo administrativo, ou as funções do processo administrativo, a gente vendo para esse quadro já, esse processo ele é composto de um conjunto de funções administrativas. Essas funções que eu estou citando aqui, elas são baseadas numa teoria em específico. Essas funções, eu vou falar disso aqui, estou falando das funções da teoria neoclássica, beleza? A neoclássica é uma teoria da administração de 1954. O autor Peter Drucker é que fala dessa teoria neoclássica da administração. Então, Flávio, as funções administrativas pode ser, estou falando da onde? Da teoria neoclássica. Porque existem funções administrativas sem ser da teoria neoclássica, tem da teoria clássica da administração, que é uma anterior a ela, que ocorreu em 1913, idealizada por Henri Fayol. Só que essa não é o ponto da tua prova. O ponto da prova é a teoria neoclássica da administração 1954. E é sobre ela que a gente vai bater. Como é que a tua banca cobra isso? E o que ela acha interessante nisso? Ela vai cobrar relacionado diretamente ao seguinte. Primeiro, qual é a diferença de função administrativa para processo administrativo? Porque tem diferença. É a primeira coisa que ela pode cobrar. O processo administrativo, ele sempre vai ser realizado com essas características. Então, ele é cíclico, ele é iterativo, ele é interativo sempre. Já a função administrativa, eu posso falar só da função de planejamento. Eu posso falar só de uma delas ou trocar a ordem, não tem problema. Porque na função é uma análise isolada de um termo. O processo não é uma análise isolada, é uma análise conjunta. Por isso que o processo ele é representado pelo conjunto de funções administrativas. Isso é importante para a prova. O processo é um conjunto de funções. A função é ela isolada. Flávio, mas se eu quiser falar das 4 funções, pode falar. Não tem problema. Mas função é análise individual. Processo é análise conjunta. Então já começa a fazer uma diferenciação. Outra coisa que é importante você saber é realizado numa sequência lógica. Olha a sequência lógica aqui. Entrada, processamento e saída. Aí diz aqui, de modo interdependente, um depende do outro, sim ou não? Sim. Eu continuo interrelacionado, eles se relacionam entre eles? Também. Vão produzir o quê? Um resultado desejado, um produto ou serviço para um grupo específico de clientes. E aí a gente começa a fazer sobre essa introdução do processo administrativo. Mas a prova não cobra somente isso. A prova pode entrar e citar, por exemplo, qual é a característica de cada uma das funções administrativas. Você quer ver um exemplo? Pega nessa folhinha de hoje, aí, mesmo a folhinha não sendo a 100%, pega a folhinha de hoje, só para você ter uma ideia na questão número 1. A número 1, ele fala assim, um gestor, não vou corrigir ela agora não, só para você ver o que tem relação da matéria com o que cobra. Um gestor planeja, organiza, conduz e controla os recursos para alcançar os objetivos corporativos por intermédio de terceiros. Pode-se afirmar que o processo de delegação e coordenação de tarefas e alocação de recursos
é definido como? Aí tem planejamento, organização, liderança, controle e feedback. Ele está citando uma característica de uma das funções. Então, se olhar só isso aqui, responde a pergunta? Não. Tem que olhar agora o quê? Cada uma da função, as suas características principais e o que a banca quer que você saiba daquilo, para poder acertar a questão. Se não, se olhar só assim, você sabe o que é o processo administrativo, já aprendeu, mas não vai responder esse tipo de questão. Se a banca detalhar, ela entrar num critério específico, você acaba por errar a questão e aí não adiantou nada. Entendeu? Quer ver uma outra? Vê a número 2 aí. Na 2 ela fala assim, ó, em relação aos tipos de controle, olha aqui, ela entrou em processo administrativo, foi no conjunto de funções, olhou a função de controle, olhou um subitem do controle, falou o quê? Do tipo de controle. Viu como é que é detalhado? Parece que o negócio é muito simples, não. Isso aqui, as 4, tem que olhar cada uma e o detalhe de cada uma, para não errar esse tipo de assunto na prova. Por exemplo, na questão 4, ele já fala assim, existem 3 níveis de controle em organização, estratégico, tático e operacional. Uma das falhas durante a implementação do planejamento estratégico nas empresas é a inadequação do sistema de controle. Com relação ao sistema, assinale que representa uma decisão do controle estratégico. Está vendo como é que já é subitem ainda do controle? É um outro subitem para você ver. Se não for assim, o cara acaba o quê? Errando as questões. Na terceira questão, olha a segunda leitura da terceira questão aí. Uma das funções básicas do administrador é o planejamento. Aí ele vem, nessa função o administrador deverá definir objetivos, tá vendo? Também está entrando o quê? Numa das características de cada uma. Então o que a gente vai fazer agora? Olhar cada uma das funções de maneira individualizada. É bom para que você entenda o que você está buscando quando você for estudar. Você já viu, já sabe o que ela pergunta. Agora, quando eu ditar para você, você já, opa, vi isso, está parecido, vi numa questão. Seu cérebro começa a funcionar diferente. Ele começa a procurar a resposta, já que ele já sabe quais são as perguntas principais. Vou apagar aqui. Alguém vai tirar foto, alguma coisa? Não? Vamos lá, vou apagar para a gente continuar. Vamos falar sobre o que é planejamento. Eu costumo dizer que o que fez você estar aqui hoje foi o planejamento. Por quê? Você pretende que a aula de hoje faça algum impacto, produza algum impacto na sua vida, de modo que você consiga, a partir de então, acertar as questões lá quando for necessário no dia da tua prova, não é isso que você quer? Então, planejar, basicamente eu falo que são decisões presentes com implicações futuras. E planejar é isso. Eu quero no futuro ser um servidor, eu quero no futuro trabalhar no TRT, então você quer trabalhar no TRT no futuro? Quero. Então você está decidindo hoje vir para a aula para no futuro, um dia da prova, então você estava planejando quando decidiu estar aqui. É uma decisão presente com uma implicação futura. Traçar as metas, objetivos e principalmente analisar como está a tua vida hoje. O planejamento ele faz uma análise de hoje para poder projetar o quê? O futuro. Porque como é que eu vou projetar um futuro que eu quero se eu não sei o presente que eu tenho? Fica algo desconexo. Aí vamos falar da primeira função do processo administrativo, que é a função de planejamento. Consiste em interpretar a missão organizacional, ao estabelecer os objetivos que se pretende alcançar, de modo eficiente e eficaz. Aí eu tenho que trabalhar com você 4 conceitos só nessa introdução. Eu tenho que trabalhar com você o conceito de missão. Se você não souber o que é missão, não vai entender o que está escrito. O objetivo, se você não souber o que é o objetivo e suas características, também não vai entender isso aqui. Eficiente, conceito de eficiência e o conceito de eficácia. São 4 conceitos que devem ser trabalhados a partir dali. Parece besteira, mas isso é uma barreira semântica. Por exemplo, a maioria dos alunos confundem na prova eficiente com eficaz, ou eficiência com eficácia. A maioria confunde isso na prova. Isso não é uma vez não, isso é constante. Os alunos confundem missão com negócio ou com visão, e o que é totalmente diferente uma da outra. Parece besteira, mas eu em sala de aula todos os dias e no online também recebo a mesma questão. Flávio, errei uma questão assim.
É o mesmo tópico, o mesmo assunto, normalmente. Porque na prova, a gente fala de uma ciência humana, que é administração, né, cara? Então, na prova, o cara consegue botar aquilo de maneira subjetiva que você acaba interpretando errado. Isso pode acontecer. Quando eu falo que o planejamento consiste em interpretar a missão organizacional, a primeira coisa que você tem que saber é o que é a missão. A missão da empresa nada mais é do que aquela razão de existir. Para que o Sejures existe? Olha, Flávio, o Sejures existe para oferecer produtos e serviços na área de educação, preparando candidatos para prestarem provas de concurso público a nível nacional. Certo ou errado? Eu poderia falar assim, então, a missão do Sejures é oferecer produtos e serviços na área de educação, preparando candidatos através de aulas online e presencial para prestarem concurso público a nível nacional. Aí ficou mais específico ainda, não ficou? Ele tem produto, tem serviço. Então ele pode ter apostila? Pode ter um produto. Pode ter a aula, que é um serviço? Pode. A aula pode ser online e presencial? Pode. E o concurso é só aqui? Não, é a nível Brasil. Missão, é para isso que ele existe. Eu não sei nem se isso está escrito, tá? Na missão do Sejures. Não sei nem se é isso que está no papel. Mas a missão do Sejures é essa. Então, quando eu falo que o planejamento consiste em interpretar a missão organizacional, consiste em interpretar a razão de ser daquela empresa, a razão de existir. Mas como é que a banca cobra isso? Ela fala assim, anota por favor, é uma declaração de intenções, isso é para a missão, tá, gente? É uma declaração de intenções que expressa o motivo pelo qual ela foi criada e existe. Que expressa o motivo pelo qual ela foi criada e existe. Isso é missão da empresa. É o motivo pelo qual ela foi criada, ela existe. Poderia falar razão de ser, razão de existir. A missão, gente, ela tem duas características, tá? Para não confundir com outra. A missão, ela é específica, ou seja, ela não é abrangente. Por exemplo, se eu falo para você assim que eu trabalho com entretenimento, entretenimento é abrangente ou específico? Abrangente. Sabe por quê? Cinema pode ser entretenimento? Pode. Teatro, casa de show, circo também pode ser entretenimento. Então, o entretenimento ele tem muitos leques. Agora, quando eu falo para você curso para concurso público, aí eu já estou sendo mais específico. Agora, se eu falo assim, curso para concurso, é específico ou abrangente? Curso para concurso. Abrangente, porque pode ser concurso de beleza, não pode? Masterchef é concurso, né? Então, curso para concurso pode ser qualquer área. Curso para concurso público, aí eu já fui específico, ó, já sei o que é. Mais específico ainda é falar só preparatório para a carreira fiscal ou preparatório para carreiras militares. Ali é mais específico, ok? Então, não confundam. A missão é tempo presente e ela é específica. São duas características que só a missão tem. Ela é tempo presente e ela vai ser específica. Isso é da missão. Por que eu te falo isso? Porque existe uma palavra chamada negócio. E a galera tem mania de confundir negócio com missão. Porque o negócio também é tempo presente, só que o negócio ele é mais abrangente. Por exemplo, curso para concurso é negócio. Entendeu? Entretenimento, negócio. Mídias, negócio. Porque em mídias tem o quê? Uma infinidade. Tudo isso é negócio. Então o negócio identifica o quê? O ramo de atuação da empresa, só que ele é mais abrangente, é uma declaração mais ampla. Entendeu? Uma declaração mais ampla. A missão ela não é ampla, ela é específica, mesmo sendo o tempo presente. Por exemplo, quando eu falo que só falar sobre a Samsung, eu falo assim, é de tecnologia. Samsung é uma empresa de tecnologia. Missão ou negócio? Negócio, porque tecnologia pode ser o quê? Um monte de coisa, tecnologia. Um sistema pode ser tecnologia? Pode. Sistema gerenciador de aplicativo, sistema gerenciador de curso, sistema disso, daquilo. E a Samsung tem máquina de lavar, tem um monte de coisa. Isso é, a tecnologia é o negócio dela. Aí dentro de tecnologia ela pode falar sobre um monte de coisa.
E aí você começa a diferenciar. Na prova isso cai constantemente. Primeira coisa, que é isso, você entender isso aqui. E tu já vai aprender a diferença também de visão. Já que já está na mão, vamos embora. E aí você vai, as três coisas que a galera confunde é negócio, missão e visão. Já que você já aprendeu o que é missão e o que é negócio, vamos falar de visão. Eu acredito que você pretenda ser visto daqui a algum tempo. Nesse tempo não precisa ser longo não, tá? Pode ser curto. Mas daqui a algum tempo, você quer ser visto como alguém que estuda para concurso ou como alguém que passou e tomou posse? Passou e tomou posse, não é isso? Fala com vontade. Como alguém que... Passou e tomou posse. Isso, já toma posse da palavra, é isso mesmo. Quando você passa e toma posse, é como você quer ser visto no futuro, não é? Isso é a tua visão. Então a visão não é tempo presente, a visão é tempo futuro. Visão é tempo futuro, visão não é tempo presente, ok? Só que a visão é como a empresa deseja ser vista no futuro. Ela é no tempo futuro. Então é sempre assim, ser visto como, por exemplo, Sejures, ser visto como o curso preparatório que mais aprova no Brasil. Pode ser? Hoje eu não sei se ele é, mas se ele coloca o ser visto como, é como ele deseja ser. Então ele ainda não é, ele quer chegar lá. É para onde ele está indo. Olha, a visão é para onde vai. A missão é o que faz. Aí a galera confunde missão, visão e negócio. Por isso que eu falei, numa declaração dessa aqui, um conceito de planejamento, se você errar o conceito de uma das palavras que eu marquei, você erra o entendimento da frase e aí não adianta nada. Entendeu? Você erra e a banca pode botar lá e você marcar errado. Tem que saber o conceito certinho. Então a primeira coisa é que visão é o tempo futuro. Indica como a empresa quer ser vista pelas partes interessadas. Aí na prova aparece dentro de visão essa questão de partes interessadas. Só que aparece com esse nome aqui, ó. Stakeholders. Os stakeholders, eles são as nossas partes interessadas. Então, é como ela quer ser vista no futuro pelas partes interessadas, pelos stakeholders. Aí tu fala, Flávio, quem é parte interessada nesse negócio aí? É simples. Os stakeholders é qualquer pessoa que tem interesse, na prática é assim, que tem interesse direto ou indiretamente, ou às vezes não tem interesse, mas é afetado pela uma política ou decisão da empresa. Quer dizer o quê? Que o cliente da empresa é um stakeholder, sim ou não? Sim. O fornecedor? O governo? Os órgãos de fiscalização? O fornecedor? O acionista daquela empresa? Os parceiros que ela pode ter? A sociedade que está ao redor dela? Também. Flávio, mas se alguém mora próximo da empresa, mas não compra nada daquela empresa, nem gera emprego para aquela empresa, nem vende nada para aquela empresa. Ou seja, por exemplo, você não é um comerciante de bairro, você mora perto da empresa, mas não trabalha na empresa, nem é um comerciante de bairro. Então você não tem, tecnicamente, um interesse direto ou indiretamente. Tem? Não. Porque tu nem compra nada dela, nem vende nada para ela, nem para os funcionários dela. Você só mora perto. Tá bom, mas se ela tomar uma decisão de acordo com umas práticas de trabalho e aquelas práticas de trabalho provocarem, de repente, um dano ecológico onde você mora, aí você é a parte interessada, não é? Porque você foi afetado por uma decisão daquela empresa. Exemplo, o que aconteceu na cidade de Mariana, lembra? Todo mundo trabalhava em Mariana, comprava alguma coisa dessa marca ou vendia ou trabalhava lá? Não. Mas o cara foi afetado? Foi. Então, se ele foi afetado, ele também é considerado um stakeholder. Então, stakeholders é isso. É qualquer pessoa que tenha esse interesse, direta ou indiretamente, na organização. Flávio, mas se ele não tiver interesse e for afetado pela empresa, também vira stakeholders. Esse é o conceito. É qualquer pessoa que tenha interesse direta ou indiretamente na organização. Ou ainda que possa ser afetado por uma política ou decisão organizacional. Isso é o chamado stakeholders. Tranquilo?